Fala, Ricardo, tudo bom, cara? E aí, cara, beleza? Vamos lá, ver o que vai ser aí da Vamos nossa trocar conversa. ideia aqui, cara, sobre eletrônica. É, Vamos falar sobre eletrônica. Fala pra galera aí de onde é que tu tá falando, né? Pra galera se situar. pronto, assim, né? Meu nome é Ricardo, tô falando de Fortaleza, Ceará. Na verdade, assim, eu sou do Rio, mas moro aqui em Fortaleza já há em torno de 30 anos, né? Então é cearense já. Já praticamente cearense já, né? E assim, né? Uma das coisas que sempre me apaixonou, né? Foi a questão assim, o meu pai, na verdade, meu pai era multitarefa, né? E foi uma grande inspiração para mim, se não um dos maiores que eu tive na minha vida, né? Meu pai era carpinteiro, meu pai era encanador, era eletricista, né? Eu chico Então tudo. assim, aí meu pai teve um problema de saúde, faleceu, né? A gente morava no Rio ainda e precisei voltar para Fortaleza, né? Entendi. Porque minha mãe e meu pai são daqui do Ceará, do interior de Morada Nova, né? E o apoio da minha mãe, a rede de apoio da minha mãe estava aqui. Entendi. Então a gente voltou, né? E minha mãe, assim, minha mãe teve um apoio, quando ela voltou, ela teve um apoio muito grande, né? Um breve resumo aqui, de um tio dela, né? E o filho desse tio dela era eletrotécnico. Hum. E ele começou a me ensinar a reparar eletrodomésticos, ferro Isso tu com quantos elétrico, anos, cara? 12 anos, 13 anos, pra você ter ideia, né? Show de bola. E eu comecei a reparar eletrodomésticos, ventilador, liquidificador, batedeira, né? Ainda não tinha iniciado na eletrônica. Isso repara os elétricos, né? Reparo elétrico e pequenas instalações, uma É, tomada, um interruptor, né? Coisas assim, entendi. bicos, né? Até que a minha irmã fez uma prova para, na época, antiga escola técnica, né? Passou na escola técnica, começou a cursar química e ela me incentivou a ir para a escola técnica e fazer eletrotécnica, né? Entendi. Que era o curso assim que era mais próximo da área que eu gostava. Uhum. Então, ela foi uma grande incentivadora, outra, né? Uma grande incentivadora. E eu fiz eletrotécnica, Tu né? Na, tem... es- na escola técnica. Entendi. Comecei em 91, terminei em 95, né? Final de 95 para 96. E comecei a trabalhar na área, Então nós estudamos na mesma escola, né, cara? Só mudou de com nome, né? certeza. Só mudou de nome. Mas eu voltei lá quando era Cefet, né? Entendi. Não era instituto, mas era Cefet, né? Aí fiz eletrotécnica e depois comecei a trabalhar na área, como técnico, né? Trabalhei Uhum. na Astra, né? Na antiga Brahma ali no Papicu, onde é o Rio Mar Papicu hoje, né? E depois eu trabalhei na loja americana, trabalhei na Coelce, Isso como por técnico, quatro, né? Técnico eletrotécnica. como Entendi. técnico, né? E na Uhum. época da escola, eu comecei a me apaixonar por eletrônica, né? Certo. A informação não era tão fácil como é hoje, pela gente ter Uhum. internet. O que eu tinha era revistas doadas, né? Pegava uma revista de eletrônica, batia Xerox, né? Na época da Xerox, batia Xerox do circuito ali e da placa de circuito e ia Certo. atrás de montar a placa de corroer, né? Sem entender Entendi. ainda direito como era o circuito, como é que funcionava, né? E aqui o Mas laboratório lá do Cefet, já, cara, tinha. quando eu fiz, a gente criava uns laboratórios muito doidos de eletrônica e. Cara, eu usava muito laboratório na época de tele, um laboratório que tinha na época do bloco de telecomunicações, né? Certo, certo. né? Aí eu ia muito para lá, passava o dia lá, né? E de manhã eu tinha aula, aí à tarde às vezes eu tinha educação física, alguma coisa assim, e eu ia mexer com eletrônica, pegava os componentes lá, ia montar no prontoboard e ia atrás de corroer placa e soldar, né? Pegava, Entendi. pegava ferro emprestado lá e ia soldar. Aí a primeira coisa que eu fiz foi um VU de LED, depois eu fiz Uhum. um transmissorzinho de FM, né? Sei que teve um que nunca funcionou. Eu já tentei umas 3 vezes, nunca funcionou. Aí eu desisti, né? Aí fui montando outras coisas, né? Montando outras coisas, começando a fazer pequenos reparos, Tu né? Em voltou pro Cefet a fonte, fazer o que mesmo que tu falou? pronto. Aí isso aí, em Tu fez 2000 eu voltei eletrotécnica para. lá no 90, 90, 92. Foi, 90, saí em 96.
fui para a Coelce, quando estava na Coelce, fui trabalhar no setor de projeto, né, da Coelce, e fui fazer mecatrônica. Eu fui da terceira turma de mecatrônica, né? Ah, Numa certo. turma que tinha, né, do pessoal que era tipo veterano, para quem já era técnico, né? Entendi. Era um vestibular Certo. assim meio diferenciado e tal. A gente fez um vestibular, tinha uma prova técnica, né? Aí eu passei nessa seleção, né? Era uma Uhum. turma com 30 pessoas, era 15 de mecânica e 15 de eletro, né? De Certo. eletrotécnica. Aí a gente fez o curso, né? Esse curso de mecatrônica. Entendi. Aí quando terminou o curso de mecatrônica, teve um concurso para Petrobras, eu fiz o concurso. Passei e fiquei esperando, né? Ainda trabalhando na Coelce, né? E Entendi. fazendo coisas de eletrônica, mas assim, coisas muito esporádicas, né? Eu ainda não tinha entrado na eletrônica a fundo. Era um hobby, uma coisa que eu gostava, mas que eu não tinha montado uma estrutura ainda, né? Entendi. Isso a gente tá falando tu Aí, com que idade, cara? Só pra ter noção aqui. Porque eu fiz, cara, eu fiz IFCE, eu entrei lá com 18. Fiquei até os 24, eu 23, entrei, 24. pronto, eu entrei lá com 17 para 18, né? Saí em 95 para 96, eu já tinha 20 anos, né? 20 Entendi. para 21 por aí, né? Entendi. Entendi. Show de E bola. 20 para É massa 21. demais, cara. É massa demais. Eu sou fãzão do IFCE. Melhor Cara, instituição que eu existe. também sou suspeito para falar, sabe? Porque ali, cara, Escola Técnica, o Cefet, né? Agora Instituto, ali é uma segunda casa para mim, sabe? Muito do que eu sou, muito do que eu tenho hoje, né? Do que eu conquistei, eu devo àquele lugar, sabe? Aquele lugar tem assim, um espaço no meu coração muito grande, né? Massa. Até quando eu voltei, a tia da merenda olhou para mim, né? Ela me reconheceu do técnico, aí eu acho que ela disse assim: Rapaz, você escapou, né? Ela olhou assim para mim, eu já estava trabalhando, né? Já estava na Coelce, Deu né? certo pra você, né? Eu acho que ela olhou para mim e disse: Rapaz, deu certo para esse rapaz, né? Aí eu até disse: Tia, você lembra de mim? Eu lembro, meu filho, né? E É muito assim, a massa. gente vê como as coisas que as decisões que a gente toma, né, Wanda, na vida da gente, nada é à toa, né? Tudo tem um porquê, né? Acho que a grande mensagem, uma das grandes mensagens que eu trago na minha vida é isso, né? Nada é à toa. Então, assim, aqueles anos que eu passei como técnico, né? Depois eu voltei lá para fazer o tecnólogo, né, em mecatrônica, né? Nada disso foi perdido, né? Acho que uma Total. das grandes mensagens, né, É que isso eu aí. trago para mim. E assim aí eu continuei, né? Eu Fui costumo dizer, chamado, cara, só que interrompendo, eu costumo dizer que certo? o IFCE, e aquilo era, a gente está defendendo nossa instituição de formação, né? Ela, ela forjou muito da minha mentalidade, muita coisa, cara. Além da parte. Eu conheci a eletrônica lá, também, né? Assim como você também conheceu a eletrônica na faculdade, no IFCE, no Cefet, no Soltec, sei lá o quê. Eu conheci lá, e além disso, além da eletrônica, forjou a mentalidade, conhecer outras possibilidades de vida, entendeu? É muito massa, é muito massa aquele ambiente ali. Realmente é muito. É o poder do Cara, grupo, né, cara? É o poder de estar é dentro do ambiente que, pô, você conversa com o seu professor que é doutor, e o outro ele é doutor, e bate um papo contigo, e tu tem as mentes absurdas que você troca ideia. um dos grandes responsáveis, não sei se foi seu professor, mas muita gente conhece, né? Que foi o Albuquerque, né? O professor Albuquerque, né? O Bigode, né? Que a galera chamava, Uhum. né? O Albuquerque, assim, para mim foi uma inspiração, entendeu? O Albuquerque, o Valdeci, né? Que Bora foi esse, tá ligado? professor de eletrônica analógica, né? Um Coutinho de digital, né? Então, Coutinho, lenda. esses caras são ícones, né? Para mim, assim, né? Total. Que de pessoas assim, você olha, pô, mas esse cara é o cara, né? Esses caras são foda, né? Eu quero um dia, talvez, chegar numa posição desses caras, né? E eu Desse jeito. lembro, né? Não sei se você passou por isso, mas eles falavam muito, né? Ó, vocês estudem, né? Vocês, tipo assim, dêem um gás, sejam bons profissionais, porque uma hora vai acontecer na vida de vocês. Uma hora vai ser transformada a vida de vocês, né? E assim, como eu lhe falo aqui, né? A minha vida é uma antes da escola técnica e uma depois da escola, né? Uma Total. antes da mecatrônica, uma depois da mecatrônica, né? Uma antes de eu fazer um concurso e uma outra depois de eu fazer um concurso, né? Então, assim, isso graças a uma simples decisão, entre aspas,
que eu tomei alguns anos atrás, de estudar, de adquirir conhecimento, né? E assim, como eu comecei na eletrônica, eu já gostava, né? Já tinha feito essas pequenas montagens, só que eu decidi, cara, eu quero fazer algo como hobby, alguns reparos, mas que me dê também uma renda extra. E hoje, por eu estar, né, num emprego estável, né, ser concursado e tal, entre aspas, eu até me acomodei, né? Entendi. E comecei assim, rapaz, eu vou montar minha bancada, porque é uma coisa que eu gosto, é um hobby. Se vier uma renda extra, ótimo. Se não vier, de fome eu não vou morrer, né? Não tem perigo eu morrer de fome, né? Eu já tinha essa consciência. Entendi. Aí eu montei minha bancada, aí com a ajuda de um amigo eu montei a minha primeira fonte, né? Regulável, usando Show uma de bola. carcaça de um estabilizador, né? Uhum. Botei um voltímetrozinho lá e tal, aí fiz Legal. a fonte. Aí comprei uma estação de solda analógica, né? Não tinha nem soprador, né? Eu vim comprar Uhum. minha estação digital e com soprador tem o quê? Um ano, 2 anos, né? Entendi. Aí comecei a montar minha bancada e fazer meus reparos. E comecei a assistir de uns 2 anos para cá as suas aulas, Uhum. né? Então, Alguns, vamos lá. alguns vídeos seus no YouTube, né? Pronto. É Que interessante. Deixa eu pegar nesse ponto aí. A gente é de Fortaleza, né, galera? A gente não se conhece, né? Se conheceram antes pessoalmente. A gente nunca nem se viu pessoalmente, né, cara? é, Mas, então tu me conheceu através dessas aulas do YouTube. Por que essa área? Porque, assim, onde é que eu entro nessa história e por que essa área, né? Até porque tu deu certo com o curso da Petrobras, tu foi concursado da Petrobras hoje, é assim? Ou não? exato, né? Show. Eu E trabalho com como manutenção, né? com o técnico de manutenção? Técnico de manutenção Show. elétrica, né? Massa. Show de bola. Então, assim, eu morei 2 anos na Bahia. Na verdade, Uhum. eu fiz o concurso para cá. Fui chamado para Bahia, né? Assumi o Uhum. concurso lá, assumi lá e fiquei trabalhando como técnico de manutenção, fiscalizando, né, algumas empresas e eventualmente executando, né? Certo. Entendi. Mas, Só que quando tipo, eu fui, nada da área de climatização ou tinha não, também? não, nada na área de climatização, né? Certo. Era Entendi. mais era instalação mesmo, motor, transformador, a parte de Entendi. potência, Beleza. Interessante. CCM. Aí comecei com inversor de frequência, né? Certo. Qual o link que eu trago, né, da parte de inverter, né, da climatização e inverter para minha área industrial. Que eu Certo. comecei a parametrizar inversor, Hum. comecei a fazer alguns pequenos reparos em inversor, em relés, né, em temporizador. Ah, detalhe, na época Hum. da escola técnica, eu estagiei um ano na Finobrasa, né, que depois se transformou em Vicunha 4, né, e hoje Ah, nem certo. existe mais, né. Eu Entendi. estagiei um ano no laboratório de eletrônica. E isso aí, para mim, foi um diferencial, né? Se eu não Entendi. me engano, você até já comentou que você trabalhou, não sei se foi na Vicunha, no Ateixo, não foi? Não, Na já, eletrônica, né? já não trabalhei não, mas já prestei serviço, na verdade, né? Não trabalhei Ah, lá, mas entendi. prestei serviço. Porque como eu trabalhava na indústria, a gente prestava serviço para várias indústrias. Isso que eu achava massa da eletrônica, né? Porque lá na indústria, quando eu trabalhava com manutenção eletrônica, fui visitar essa semana eu fui lá no porto aqui do Pecém, uma máquina que escaneia container. Não cheirar China nas coisas, né? Esse cara que é massa da eletrônica é permitir esse tipo de coisa. Porque eu entrava nas indústrias, que eu não era daquela área, mas eu passava a conhecer aquela área porque estava lá só para reparar um equipamento. Né? Então isso era massa É, também. é interessante assim, né, que uma das coisas, como você falou, né, você não precisa ser especialista, às vezes, naquele processo. Mas se você perguntar para o cara assim, rapaz, o que que essa máquina tem que fazer? E o cara diz, ó, tem que fazer isso, depois isso, depois isso, Total. depois isso. Aí, se você entender esse processo, você já tem uma noção do que aquela placa vai fazer, né? Que Isso. sensores ela vai ter
e que saídas, atuadores, ela vai ter, né? Então, eu comecei a fazer alguns pequenos reparos, né? Em eletrônica, né? Em alguma coisa de TV, fontes, Entendi. né? Alguma coisa de inversor, relé. E eu comecei a assistir as suas aulas. Foi que eu vi, cara, isso aqui é um inversor de frequência, né? Só é um pouco modificado, mas o que que tem? Eu tenho uma retificação, eu tenho um link DC e tenho um chaveamento, né? Um IPM que tem um chaveamento. Total. E ele vai depender de quê? Aí o que eu pensei? Rapaz, vai depender de sensores, né? De temperatura, de pressão, e eu vou atuar no motor, que nada mais é do que um inversor. Eu era acostumado a configurar, né? Entendi. A instalar, substituir, seja o que fosse, Uhum. né? E até fazer pequenos reparos na indústria. Me interessei pela área, né? Achei Uhum. que era um nicho interessante, né? Mas eu não tinha conhecimento de instalação, né? Eu acho assim, Certo. uma coisa que eu acho interessante no seu curso, né? É que você tem dois grupos bem distintos, né? Você tem um cara que é instalador, que muitas vezes não conhece muito de eletrônica, né? Mas o cara que instala, que sabe como a máquina funciona. E você tem um cara que saca de eletrônica ou que quer aprender eletrônica, mas muitas vezes não sabe como instalar uma máquina. Que era Exatamente. que era o meu caso, né? E aí foi que eu imaginei, cara, é mais fácil para mim, né? Já que eu saco um pouco de eletrônica, eu entender como a máquina funciona do que ao contrário, né? Do que eu querer ir para a área de instalação. Até porque, assim, o cara que é instalador, o cara que é mantenedor, o cara que tem um contrato, o cara fica mais dedicado. E eu não tinha esse Total. tempo. Total. Qual o tempo que eu vou ter hoje em dia? Algum tempo à noite e algum tempo final de semana. Entendi. Né? E qual é a minha dificuldade hoje, exatamente? É engrenar isso, é conseguir Uhum. conciliar, né, o meu trabalho formal, digamos assim, com essa renda extra, né? E me disciplinar para isso, né? Basicamente é esse, Então, né? É isso que eu. e foi isso que tu trouxe, né? Lá quando quando tu me disse que a tua dificuldade em relação a essa renda extra. E é massa, galera, trazer essa visão. Nem sempre, e quando eu comecei, às vezes eu achava que o cara tinha que seguir o mesmo caminho que eu segui. Ah, o cara entrou, começou como extra, depois virou principal. Às vezes não é isso. Às vezes só é renda extra, gosta de mexer com eletrônica, é legal, divertido. Essa semana eu voltei pra bancada assim, pesado. E o caraca, eu tava com falta de cinto, falta disso aqui, velho. Entendeu? De estar ali na bancada, de estar reparando e tal. Então é divertido. Cara, é o seguinte, vamos lá. Alguns pontos. O que é válido? A questão que tu falou aí de ser um instalador, para ti é inviável, de fato. Até porque horário comercial é o horário que o instalador está trabalhando, né? É o horário que você está trabalhando também no seu concurso aí, no seu emprego estável aí. Só que a manutenção eletrônica, ela cabe na hora extra. Por quê, né? Porque, tipo, dificilmente vai ser uma questão. Eu lembro quando eu comecei, Ricardo, eu trabalhava, né, de 8 às 17, talvez seja mais ou menos o teu regime de trabalho também, e eu tinha clientes meus que diziam assim, cara, 5h30 eu passei para pegar a placa. E era só eu, né? Então eu tinha que buscar a placa em algum canto. Os caras eu não tinha nem local físico, era lá na minha avó, então eu preferi ir buscar do que o cara chegar lá e ter que subir o prédio, e ter que, né? E aí eu preferi ir buscar. Aí eu disse, ó, cara, 5h30 eu tô chegando aí. E aí eu chegava lá, o cara tinha tirado a placa, me entregava a placa, voltava na moto, no baú da moto, e ia pra bancada, né? E dava, né? E dava, tipo, nessa dinâmica, né? Laura, como conseguir essa galera? Como conseguir? Talvez seja, não sei se é isso um gargalo pra ti agora, ou é mais a questão de... O laboratório tá semi-montado, tem um laboratóriozinho aí, tranquilo, né? Dá pra mexer um pouquinho, Tenho, né? razoável, dá. Pois é, E já comprei algumas sucatas, né? entendi. E assim, eu não vou mentir, eu tenho medo de colocar o meu nome, né? Assim, de dizer, de divulgar. Não divulguei, Uhum. já fiz alguns reparos, né? Uns dois, três reparos, mas eu tenho medo hoje de fazer um cartão digital, de divulgar
e chover e eu não conseguir dar conta, tá Entendi, entendendo? entendi, E me entendi, queimar. É que eu tenho entendi. mais medo, é isso. Pronto, interessante, interessante. É, vamos lá, vamos traçar um plano de ação aí para Bora. destravar esse detalhe aí, tá? Eu também tinha esse medo. Só que deixa eu dizer que esse medo ele é ilusório. Como assim? Eu achava também que, caraca, eu não vou falar para muita gente não. Porque se eu falar para muita gente, vai chover de clientes e eu não vou dar conta. Mesmo jeito, cara. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Só que teve um dia que eu fui para um evento do segmento, só tinha instalador lá e eu me divulguei lá no segmento, no evento. Me divulguei, falei lá que eu reparava a placa. E, cara, quando eu desci do evento, subi no palco lá, falei com o pessoal, fiz a propaganda lá e desci. Quando eu desci, criou uma rodinha assim ao meu redor, pedindo o cartão e não sei o que. Eu disse, caraca, pronto, aconteceu o que eu tinha medo. Agora eu vou ter muito cliente. E na prática não é assim. Não é tão instantaneamente. Tenho clientes desde esse dia. Tenho clientes até hoje, desde esse dia que eu fiz esse tipo de ação. E sim, apareceram muitos clientes. Só que não é instantaneamente. Por exemplo, hoje na Lautec, se chegar a 100 placas para sair amanhã, não sai. Eu não tenho braço para isso. Né? Só que ao mesmo tempo que, sei lá, a minha realidade hoje, talvez isso não aconteceria. Só se peça uma empresa gigantesca, um IFCE da vida, que tem 500 máquinas de ar-condicionado, tinha tudo parada. É um pouco irreal, certo? Qual é o conselho? É escolher um. É ligar para um cara. Não sei se tem alguém conhecido que tu possa falar, mas é ligar para um cara. Eu comecei com um, que era meu pai. Depois fui pro segundo, que foi um amigo meu. Que era amigo da igreja. E eram eles dois e mantinha meia-noite. Entendeu? Eram eles dois. E aí, só que eu queria crescer, né? E aí eu fui no assim, tipo, se for só um cara só eu, lá o ano instalador, tem uma sazonalidade. Vai ter um dia que eu vou ter olhar aquele ali, vai ter uma placa. Aí eu levo lá pro Ricardo. Ah, beleza. Mas pode ser que passe 3 meses sem pegar uma placa com defeito. O instalador tem essa dinâmica, né? Por que a gente lá na Altec tem placa todos os dias? Porque nós trabalhamos com diversos instaladores, né? São vários instaladores mandando placa pra gente. Então a sazonalidade de um cobra do outro. Cara, escolher um, ou ligar para um cara avulso, tu sabe que a demanda tem gigantesca, eu te afirmo com total clareza, por morar na cidade que tu mora, que a demanda é gigantesca, entendeu? E é pegar um cara, escolher um cara. Eu lembro que eu passei um período, cara, talvez foi início do ano passado, que eu liguei para as empresas aqui de Fortaleza. Se você der um Google, você acha todas as empresas de instalação em Fortaleza. E aí eu liguei para os caras. Cara, foi uma experiência legal, sabe? Me apresentar para os caras, dizer quem era a Lautec. Você vai ver que tem gente que não indica inverter. Não, e reparar a placa inverter eu não indico, não. Aí tá certo. Então, se você não indica, mas se precisar de algum problema e tal. E, de novo, tu só precisa de um. É um cliente. E aí que tá. Talvez, vamos lá, vamos falar um pouquinho de futuro. Talvez, eu não sei se tu... Talvez nunca saia do teu emprego concursado. Talvez nunca seja essa tua ideia. E se não for, tá tudo bem. Só que tu não vai ter como desver o potencial do segmento, né? Especialmente quando tu começar a viver, de fato, ali, ver a grana entrando. E é uma questão, tu até pensar em delegação. Como tu tem teu fixo aí, delegar, tu criar tua equipe. Eu digo que eu criei minha equipe, né? Eu sou um dos poucas empresas aqui em Fortaleza que trabalham nesse segmento que tem equipe. Geralmente os caras são eu presa. Se tu for rodar os caras que trabalham aqui em Fortaleza, é eu presa, né? O cara trabalha lá na bancada, ele tem a demanda dele, ele ganha o dinheiro dele, ganha bem. Então eu sou um dos poucos que buscou ter equipe. Então talvez tu veja um mercado para delegar. Olha, eu comecei com um cliente, só preciso de um. Eu montei equipe externa agora recentemente. Equipe externa é o cara que vai lá instalar e mexer com a parte mecânica, né? Porque eu não faço essa parada. Aí eu botei uma equipe para ir e, cara, a gente só tá com um cliente. Basicamente, é um cliente. É um bom cliente. É um cliente que todo dia tem serviço. É só um cliente. Então, tipo, de novo, só precisa de um cliente. Vai chegar um cara e é bom que seja um cliente pequeno. E tu chega na maior humildade e dizer assim, cara, eu tô começando. Até se diminui um pouco, tá? Porque a galera testa a gente, viu? Vai ver que vão te testar muito.
será que esse cara sabe mesmo? Vou mandar lá pra ele. E manda, aí tu vai na tua... Eu sempre queria que não sabia de nada. Não, cara, o que eu tô começando, só queria uma oportunidade aí que eu tô começando. Só botar o notebook pra carregar aqui rapidão. Aí eu dizia, pô, tô começando e tal. E aí, cara, muitas vezes o cara ele só tá buscando alguém para reparar para ele, que dê atenção a ele, os clientes dele, entendeu? Que dê um prazo legal. E só começa com um. Tem que fazer esse teste, né? Tem que fazer esse teste com um. E aí, não sei, de novo, não sei se tem algum conhecido instalador ou se tu ligar para um cara avulso mesmo. Algum Não, instalador avulso. eu tenho uns 2 ou 3 conhecidos, né? Como eu te Entendi. falei, assim, eu já comprei, tem uma porrada de placa aqui de sucata convencional, tem um Uhum. inverter da LG que eu já tirei o defeito, falta só Uhum. instalar para comprovar Uhum. realmente que o defeito saiu, né? Entendi. E assim, aí tô com essa placa, mas a minha intenção de ter essa placa é ter o meu arquivo, né? Digamos assim, meu Entendi. acervo próprio para eu poder reparar, servir de referência para outras placas, né? Total, total. Tu já Se viu o aparecer oportunidade, módulo novo de levantamento de circuito? Chegou a assistir já? não, A não, gente, a gente liberou cara, agora esses meses um módulo novo foi? aí de levantamento, que, cara, tu já é veterano na eletrônica aí, uma das paradas que faz a gente, que fez o meu melhor técnico evoluir pra caramba. E o cara produz, viu? Tipo, o cara que repara 40 placas por mês, entendeu? É pau na Difícil. máquina direto e conseguir evoluir. Como é que o cara faz um cara desse evoluir? Levantando circuito. Levantando circuito, acredita? O cara dá uma visão brutal do circuito completamente diferente. Não é só levantar, né? Tá vendo lá na aula, o modular eu explico. Não é só levantar, não é só desenhar. Claro, desenhar ajuda pra caramba. E manual, na mão mesmo, porque é lá que você desenvolve. Cara, e foi um negócio que até que tá lá no curso. A gente atualizou porque foi revolucionário pra gente lá dentro. Aí eu vou ver, cara, porque assim, tô passando por alguns probleminhas, né? E assim, infelizmente eu deixei de lado um pouco a eletrônica, né? Correria, né? Mas o negócio tá meio corrido, né? Mas eu vou voltar, sabe? A intenção é exatamente essa. É. Poder ter essa renda extra, né? Uhum. Poder fazer e ajudar, né? Ajudar os caras, porque como você falou, o mercado é gigantesco, né? Cada dia, se você pensar quantos ar-condicionados são instalados, né? E a tendência é ter mais inverter, né? Embora Total. muita gente não goste, né? Eu já conversei com alguns técnicos, cara, não, inverter não presta, né? Inverter não presta, inverter não é bom. Mas você vai desmistificando isso, né? Aos poucos. Acho que você, mais do que eu, sabe disso, né? Total. Passa muito por isso, né? Demais. Demais. Então, tipo, é isso. E assim, quanto mais da gente tiver no mercado, quanto mais tiver mais opções de pessoas que reparam, né? Mais a gente vai quebrando essas barreiras, né, cara? Mas a gente vai desmistificando isso daí. Tava conversando com o Indomar aqui, e ele é autorizada. Ele diz lá, pô, sou autorizada, cara. E às vezes a parte demora 30 dias para chegar. Vai ser para um cara que espera 30 dias para a máquina dele rodar. Se a máquina dele é máquina, como foi do cliente nosso, que era de um buffet. Tinha um casamento marcado. E o quarto da noiva tava com o ar-condicionado parado. Vai dizer para ele que demora que esperar 30 dias. Não dá, cara. Entendeu? Então, tipo, a gente tá cada vez mais necessário no mercado. Então, quanto mais pessoas entrarem, melhor, né? E, galera, eu tô falando com um cara aqui da minha cidade. E tem gente que fala assim, vai abrir concorrência. Não tem problema não, cara. Não tem, eu tenho certeza que ele sozinho não dá conta. E a gente se ajuda, né? Se você for Mas, pensar cara. nisso, né? Eu não vou passar conhecimento pro cara, não vou ajudar o cara, que o cara vai passar pra gente. Besteira, cara, né? Isso é a maior besteira do mundo, né? O cara pensar nisso. Pelo contrário, né? Quanto mais conhecimento você trocar, você cresce e a pessoa cresce junto com você, né? Isso aí. Cresce demais. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Você é um cara que compartilha muito no grupo. Eu agradeço por isso. E tu vê o quanto tu aprende quando compartilha, né, cara? Com certeza, né? Só tem a ganhar. Esse pensamento aí de não querer ajudar, né? Achando que o cara vai passar a perna, isso aí já ficou para trás, né? Isso aí não existe, né? A gente tira Exatamente. pelo grupo lá, né?
Parece que tem uma hora que um cara bota um defeito, a galera faz. Rapaz, deixa eu ver quem é que vai ajudar primeiro, né? Quem vai dar a primeira dica. É isso aí. É Né? E isso o cara aí. fala uma coisa, outro cara fala outra. Ah, eu já peguei um defeito parecido. Isso contribui muito, né? Porque evita muito você bater a cabeça. No início, quando eu reparava algumas coisas em eletrônica, eu não tinha Google, né? Não tinha tanta informação fácil. E você ia levantando circuito, como você falou. Levantando circuito aos poucos, né? Levantando circuito ali, batendo, tentando entender o esquema. Depois que Uhum. aquele esquema estava claro para você, você sabia o que cada componente fazia, a função de cada componente, na sua mente clareava. Então você sabia como é que aquilo ali funcionava, né? E hoje em dia a informação está muito mais fácil, muito mais dinâmica também, né? É Exatamente. diferente de 10, 20 anos atrás, né? O poder do grupo, Você né, tem... cara? O poder do grupo é. Eu lembro de eu sozinho em casa, reparando placa, e eu lembro de ter componente estourado e eu, onde é que eu vou encontrar esse componente? Enquanto isso, hoje em dia a gente criou uma comunidade que a gente manda lá uma foto e o cara, se ele estiver lá em qualquer local do país, ele manda a foto lá e ajuda o cara e a gente e vai assim e te ajuda no teu reparo. Outro dia o Gleison compartilhou uma dica com um aluno de Recife e o cara desempacou 3 placas que estavam paradas lá com essa dica que ele deu. Então, um conhecimentozinho aqui, mandou uma mensagem lá, ó, cara, teste isso daqui. Ele testou 3 placas, as 3 estavam com defeito no mesmo circuito. E liberou 3 placas no mesmo dia, entendeu? Então, essa questão do conhecimento, como o Ricardo está dizendo aí, conhecimento, o grupo em si se ajudar, são pessoas de diferentes níveis, diferentes experiências. Eu não tenho experiência e o Ricardo tem na área dele. E o quanto ele pode me agregar com isso, né? Então, isso é muito poderoso. Eu digo que é um dos grandes poderes da nossa turma, né? Ter um grupo e o grupo se ajudar, e ter um grupo que é fomentado a gente se ajudar. Não é uma coisa, é um grupo que é só, não, só vou sugar aqui da galera ao máximo e tal. Então isso é muito poderoso. Com Muito, certeza. muito poderoso. Tem alguma, vamos lá, tu me disse aí que, beleza, enxergou o link entre inverter e as minhas aulas, no segmento da climatização, e aí viu que era uma área, pô, realmente, eu estou usando o seguinte termo ultimamente, dizendo que o Brasil não vai esfriar, então não tem problema em entrar no segmento da climatização, não tem perigo do Brasil esfriar para acabar os ar-condicionados, né? Mas, assim, alguma espécie, não sei se dificuldade, alguma coisa que era diferente quando depois que fez o curso mudou a tua visão de alguma coisa, de algum dos circuitos ou do mercado em si, da climatização? Alguma diferença? Alguma coisa que tu consegue pontuar que foi, tipo, cara, isso aqui, depois que eu fiz, caraca, abri meus olhos para isso daqui. Tem algum ponto assim que Cara, você elencar? assim, a partir das aulas que eu vi, né, no YouTube, né, no Instagram, naquela Uhum. semana da climatização, já deu uma clareada, né? Um pouco da visão. Mas quando você entra, você faz parte do grupo, você assiste assim, aquele início, para mim, né? Eu entendo que aquele início de os componentes, né? O tipo de fonte, para Foi mim, revisão, né? assim, é muito básico, né? Mas eu acredito que você tem necessidade, né? E seja preciso você colocar aquilo, porque, como eu lhe falei, você tem dois nichos totalmente diferentes, né? Seria até talvez, eu não sei se você já analisou isso, você fazer um curso dividido em 2 módulos, né? Ou 2 mini cursos, né? Um Com avançado, né? mais básico e um mais avançado, entendeu? Porque, assim, quem já tem uma certa vivência de eletrônica, aquele início, o cara acaba querendo queimar algumas etapas ali, né? O cara fica tentado, né? Ah, diodo eu conheço diodo, eu conheço resistor, conheço transformador, né? Aí o cara se sente um pouco tentado a queimar aquelas etapas, né? Tanto é que, acho que as primeiras 10 aulas ali eu vi em 2 dias, né? Porque, assim, já era muito básico, né? E eu me interessei mais quando foi aquela parte, né, das fontes chaveadas, o IPM, os defeitos, né? Partes A mais específicas, diferença. né? Aquela parte mais específica ali foi que
me chamou a atenção, né? Datasheet eu já conhecia, mas eu conhecia da época que era um livro, não sei se você chegou a ver, né? Já vi, Era cara, um uma livro, bibliozona gigantesca assim, é, em componentes. dessa altura, né? Assim, Caraca! um livro dessa altura, você ia lá no componente, né? E procurava lá pelo código do CI, né? Do componente e E era tal, só né? era tipo condensado, né? Hoje em dia você abre o datasheet tem 60 páginas. Não, e você olha, Lá não tinha hoje, condições, cara, né? você dá um Google, né, cara? Você bota ali datasheet e bota um componente, cara, é um mundo, né? É um mundo assim, você, pô, totalmente diferente do. Né? Eu só tive acesso a esse tipo de informação quando eu era estagiário, né? Porque tinha esses books, tinha esses livros. Aí eu me lembro que tinha um que era só de CI, tem outro que era outros componentes, né? E o cara ia pela família, se era CMOS, se era TTL, não sei o quê, né? Hoje em dia o cara bota um Google ali, cara, e porra, tu já tem tudo, né? Entrada, saída, pinagem, né? E uma coisa assim que eu sempre reparei, né? Aquela coisa, isso aqui é um CI. O que é que ele faz? Rapaz, um CI tem uma alimentação, tem entradas e tem saídas, né? Geralmente é Uhum. isso. E só pela aquela descrição inicial, que muita gente nem se toca, mas só pela aquela descrição inicial do datasheet, o que é que ele faz e Você já aqueles conhece, né? valores de alimentação, você, cara, isso aqui faz isso, né? Você não precisa saber o que é que tem dentro, tem que saber o que é que entra e o que é que sai, né? Às vezes você fica querendo bater cabeça, né? E não precisa disso, né? Você vai perder muito tempo, né? Isso E eu aí. me lembro assim, que uma vez na eletrônica, eu querendo é, reparar e querendo levantar era um relézinho de tempo, um temporizador, né? E eu Uhum. querendo levantar todo o esquema, né? Todo o esquema para entender e querendo. Aí o cara disse: Não, cara, não precisa de fazer isso, não. Isso aqui funciona assim, assim, assim. Quando for esse defeito, você faz isso aqui, né? E tal. Por causa disso, aí ele explicava, né? Por causa disso, o cara é muito bisurado, né? Troca isso, isso e isso. Eu ficava pé da vida, né? Eu disse: Não, macho, eu não quero chegar aqui e decorar e dizer assim: Ó, quando for esse defeito, você troca esse componente. Quando for esse tipo de defeito, você troca esse. Aí eu ficava me perguntando: E quando não for nenhum dos dois? O que é que eu faço, né? Se eu não entender o circuito, né? Aí ele Total. deixava eu bater cabeça. Rapaz, eu passava 2, 3 dias levantando uma plaquinha pequena, né? Marcando assim com uma caneta, tipo marca-texto, né? Uhum. Uma vermelha e uma azul para aqueles pontos ali, tipo assim, a linha positiva, a linha negativa, e saía, né? Levantando. Aí ele deixava, cara. O cara também deixava eu quebrar a cabeça. Depois que eu quebrar a cabeça bastante, aí ele. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Refaz isso aqui, é assim. Aí limpava o desenho, né? Aí quando limpava o desenho, as coisas Uhum. clareavam, né? Você deve viver muito isso, né? Tá rindo aí Total, porque cara. viveu muito isso, né? Total, demais, demais. Muito massa E aí, é até isso hoje, mesmo. né? Eu pego uma placa dessa aí que eu não conheço, às vezes jogo ali no grupo, né? Ou então Uhum. vejo ali, rapaz, essa trilha, tá, vou seguir aqui o caminho dessa trilha, né? Teve um defeito que eu até falei, tava começando com o Gladstone, né? Rapaz, Gladstone, o defeito é isso aqui. Ele, cara, olha isso, isso e isso. Aí eu fui seguir, cara, eu vi uma trilha lá oxidada. Cara, essa trilha aqui não tá legal, não. Fui seguindo, bati mesmo trilha, quando eu vi, a trilha tava. Cara, foi a segunda, terceira trilha que eu bati e ela tava rompida. Reparei, pronto. Tá pronto para rodar, só para testar. Pois é. Aí o pessoal diz assim, como você fala, né? É só uma trilha, né? Lá no trabalho o pessoal assim, às vezes, a gente passa 2, 3 dias, às vezes um dia todo mundo é feito, né? Aí você olha, é um relézinho, é um fusível, é não sei o que. Aí o pessoal, é só isso? Eu disse, é só isso, mas vai achar, né? Vai, vai encontrar o defeito, né? O pessoal, É, às vezes diz, é só isso, né? É só um mau contato, né? Um borne folgado, ou uma solda fria, né? É só uma calibração, um ajuste, mas vai atrás, né? Vai cara. lá, né? Tenta a sorte, né? É desse jeito. Já cheguei em indústria parada. Eu chego lá, abro o painel da máquina, o operador parado, a linha toda parada da produção lá. Aí eu vou lá, aperto os bornes do inversor de frequência e a máquina volta a funcionar. Entendeu? Tipo, só isso afrouxou, mano. Afrouxou e perdeu o contato. Mas é como tu tá dizendo aí.
Pô, os caras não sabem, os caras não têm medo até de pegar. Já tem até de pegar na máquina, né? Medo até de apertar os botões lá e tal, e piorar o sistema. Enfim, a falta de conhecimento, né? Ricardo, cara, pô, valeu demais, foi massa o bate-papo, é sempre bom a gente trocar ideia do que tem de eletrônica, é difícil a gente conversar também. Valeu demais, brigadão aí pela disponibilidade, tá? E, cara, como eu lhe falei, vamos pra cima aí, pega o primeiro cliente, monta essa estruturazinha aí, começa a rodar à noite mesmo. Eu sei da correria, eu entendo, mas digo assim, eu acho que se você for parecido comigo nesse ponto, primeiro às vezes eu tenho que dar o passo primeiro, sei lá, conseguir o cliente, tem que entregar a parte do cliente, aí eu dou meus pulos para entregar. Você foi, às vezes, Por aí, quase. Você foi esperar ter tempo, não tem tempo nunca. Valeu, tamo Valeu. junto. Tchau, tchau.